Boa noite, eu espero que estejam todos bem, tendo em vista o momento que estamos vivendo no Brasil, né? Eu me chamo Jéssica Ellen Silva dos Anjos, sou de Recife, Pernambuco, do Centro Universitário UniFBV-UAI, de onde eu curso Biomedicina. E eu fiz esse resumo junto com 4 amigas da faculdade e com a professora Tatiane de Assis Freitas Souza. E o título do meu resumo é Impacto das bactérias ambientais na resistência a antibióticos. Bom, qual é o papel que as bactérias ambientais desenvolvem na resistência a antimicrobianos? A gente pensar, que todo o nosso planeta é povoado por trilhões de bactérias, que existem bactérias ambientais, bactérias patogênicas, bactérias que infectam somente animais, bactérias que infectam humanos. Então, tendo em vista as bactérias, a gente tem que saber que essas bactérias podem desenvolver resistência aos antibióticos, o que vem se tornando cada vez mais frequente ultimamente por conta do ponto muito importante, que é a utilização excessiva de antibióticos. Só que, normalmente, quando a gente estuda o uso excessivo de antibióticos, a gente estuda na ótica do uso humano. Mas como a gente pode ver aqui nesse diagrama, apenas 30% dos antibióticos utilizados é para fins de terapia humana. Os demais 70% dos antibióticos são utilizados na pecuária, veterinária e zootecnia. Ou seja, a gente dá um enfoque maior na população humana, mas a população animal, o uso desses antibióticos nos animais também tem um grande impacto, ou se não, um impacto maior sobre a produção de genes de resistência a antibióticos do que o uso humano. Bom, a gente tem que entender, quais são os problemas que essa resistência a antimicrobianos, a antibióticos, vai trazer para a nossa saúde. A resistência a antibióticos, como eu citei, vem aumentando ao longo dos anos e se tornou um problema de saúde pública mundial, um problema consolidado, já que a quantidade de bactérias resistentes a antibióticos e a uma variedade grande de antibióticos vem crescendo, e a essa resistência reflete o número de mortes causadas por infecções bacterianas, que vem aumentando e já causa milhões de mortes ao redor do mundo, aumentando aí as morbimortalidades por infecções e também aumenta o período de internação de pacientes. O meu resumo ele tem como objetivo apresentar a importância das bactérias ambientais no surgimento e transmissão dos mecanismos de resistência a antibióticos. Ele é um estudo de revisão de literatura, onde a gente pesquisou nos bancos de dados PubMed e Cielo, utilizamos as palavras-chave resistência a antibióticos, bactérias ambientais. Utilizamos 8 artigos que foram publicados no período de 2009 a 2021, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. E então nós chegamos ao resultado que as bactérias ambientais possuem sim um importante papel na produção desses genes de resistência aos antibióticos, tendo em vista que as bactérias elas possuem um arcabouço genético plástico, ou seja, essas bactérias elas conseguem se adaptar geneticamente com facilidade aos ambientes em que elas são expostas. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se uma bactéria está sendo exposta a um tipo de determinado antibiótico repetidas vezes, essa
bactéria, as que não forem mortas, é claro, pela ação do antibiótico, ela vai produzir genes de resistência àquele antibiótico. E com isso, ela vai se adaptar àquele meio. E aqueles genes produzidos, eles podem ser passados de uma bactéria para outra, de uma cepa diferente para outra, de um gênero para outro, e assim se propagar mundialmente esses genes de resistência. Bom, como eu tinha citado, como 70% do uso dos antibióticos é em animais, então esse uso indiscriminado dos antibióticos nos animais, ele vai ter sim um grande peso na produção desses genes de virulência em bactérias ambientais, visto que a gente sabe que a maioria dos locais eles não descartam corretamente os antibióticos. Então, a gente entendeu que as bactérias ambientais elas possuem sim uma grande importância no surgimento de genes de virulência e que essas bactérias elas possuem a capacidade de transmitir esses genes de virulência para outras bactérias, como por exemplo bactérias patogênicas para humanos. Aqui nesse diagramazinho que a gente está vendo, a gente vê essa relação. Uma bactéria que vive no meio ambiente, ela está sendo exposta a antibióticos descartados de forma incorreta, tanto pela agropecuária, tanto pelos hospitais, tanto pelos domicílios. Ela desenvolve genes de resistência a esses antibióticos e vai passando para outras bactérias, como também essas bactérias ambientais podem ser geridas ou expostas, os humanos podem ser expostos a elas por meio da alimentação e assim vai se criando um ciclo. Bom, outro indício que essas bactérias ambientais possuem sim uma importância foi no artigo que demonstrou que um antibiótico semelhante à vancomicina avoparcina, que foi utilizada para o combate do gênero de bactérias enterococos em um tipo de animal, ele elevou o nível de resistência a antibiótico, tanto na flora intestinal dos animais, como na flora fecal de humanos e animais domésticos que viviam aos arredores do local onde esse antibiótico ele foi ministrado. E com isso, a gente chegou à conclusão que se faz necessário que o órgão competente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela fiscalize com rigor o cumprimento da resolução RDC número 306, subdivisão B1, que ela diz respeito ao descarte correto de medicamentos e insumos farmacêuticos, e que também o Ministério da Saúde deveria fazer campanhas de conscientização do uso correto de antimicrobianos e do seu descarte correto, já que, como eu citei, essa resistência a antimicrobianos ela vem causando milhões de mortes no mundo e que do jeito que vai, do jeito que as bactérias estão conseguindo resistir à maioria dos antibióticos existentes na clínica médica atualmente, esse número de mortes só vai multiplicar. E essas foram as minhas referências. E muito obrigada.